Estamos em um momento em que as tendências ao redor do mundo estão reformulando radicalmente o mundo do trabalho, fazendo a gente repensar e desafiar tudo o que sempre pensamos sobre trabalho e carreira. Por conta disso, as pessoas estão trazendo novas expectativas, novas aspirações, novos valores e atitudes para o ambiente organizacional. E isso impacta diretamente a sua atuação como líder. Você já parou para pensar sobre qual é o real significado do trabalho e carreira na vida das pessoas? O que as motiva? Quais são seus propósitos e aspirações? O que as faz levantar da cama todos os dias, ir trabalhar, aumentando sua performance e se superando cada dia mais? Você saberia responder isso de cada pessoa de sua equipe? Durante alguns anos eu atuei como executiva de marketing e comunicação e o que eu percebi e quis investigar isso e olhar com mais profundidade esse tema, que falta uma abordagem profunda sobre o poder das emoções humanas para potencializar a carreira e o trabalho. Percebendo essa dissonância, esse gap muito grande entre a intenção de ser algo e a prática cotidiana das empresas, eu decidi fazer uma pesquisa muito profunda sobre transformação de negócios, partindo da premissa de que as emoções humanas estão no centro disso. Eu larguei faculdade, imobiliário, mercado financeiro no mesmo dia, muito numa linha de fazer algo que tivesse significado para mim, de fazer algo com propósito. Quando eu abri o Tempo foi o primeiro espaço de coworking aqui do Rio, rapidamente a gente virou o maior espaço de coworking do Brasil. Hoje, a gente quer que o cara seja empreendedor do próprio trabalho, a gente quer que ele seja criativo, a capacidade não de ter um monte de conhecimento acumulado, porque você não tem mais como acompanhar a velocidade da transição do que acontece, mas como é que você tem o acesso à informação e a capacidade de processar e conectar essa informação do jeito mais rápido possível. Essas instituições, elas chegaram no limite da capacidade de respostas para o mundo que a gente vive hoje. Elas não são mais respostas para o mundo que a gente vive hoje. Trabalho hoje é aquilo que você quer botar no mundo, o resto é emprego. Então, consequentemente, o impacto disso no mercado de trabalho é o fato de que a única coisa que no longo prazo permanece como vantagem competitiva é a gestão da criatividade. É a única coisa que não pode ser copiada. Ponto de vista que a sua empresa ou que você como profissional tem. Então, eu entendo que nesse cenário é fundamental, para as empresas serem resilientes, para os profissionais serem resilientes, entender o trabalho como uma maneira de exercitar empreendedorismo, de exercitar a imaginação. E eu acho que finalmente o homem pode se libertar desse comportamento maquinal que a gente ainda tem e que adota como se fosse natural no dia a dia de trabalho nas empresas, para, enfim, usar a tecnologia a favor do pensamento estratégico e da criatividade. Acho que a gente está vivendo uma crise muito profunda de valores. Por muito tempo, o trabalho foi visto como uma questão de sobrevivência exclusivamente. A ideia de autorrealização, autoestima profissional é muito recente na história do trabalho. Os melhores profissionais hoje, os grandes talentos, as pessoas que são capazes de processar grandes quantidades de informação e criar conteúdo novo, empreender o próprio trabalho, gerar valor em larga escala, elas estão sendo disputadas pelas empresas. As empresas disputam as pessoas e não mais as pessoas disputam as empresas. Isso é uma mudança significativa enorme. Por quê? Porque a expectativa da pessoa é sim equilibrar geração de receita e impacto, propósito, Do momento que a gente está hiperconectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, que o trabalho remoto já é uma realidade, você está sempre trabalhando, não existe isso. Ao mesmo tempo você está sempre consumindo conteúdo, você está sempre com a rede social conectada, você está sempre falando com amigos, com família. Então, onde é que é o limite de cada uma dessas coisas? Ele não existe. E que bom que ele não existe, porque você também não é 3 pessoas diferentes, você é um ser humano integral. Quanto mais desalmadas as organizações se tornam, menos elas são capazes de se conectar com essa busca mais profunda que é crescente no mundo, por alinhamento de valores, de propósito e a percepção do valor do trabalho delas. Eu acho que o líder contemporâneo é o cara que entende que qualquer visão, qualquer estratégia de longo prazo só será bem implementada se ele necessariamente se conectar com as expectativas e com a visão de mundo de sua equipe. Então não faz mais sentido pensar num espaço de trabalho onde você vai obrigar a pessoa a trabalhar 8 horas por dia, de 9 às 6, naquele local físico, geográfico específico. Eu acho que o nível de satisfação das pessoas é muito maior quando elas não têm que enfrentar a hora do rush para chegar no trabalho. Quando elas têm a possibilidade de conviver mais com a família, de comer mais saudavelmente em casa. Quem souber se apropriar dos benefícios que a tecnologia traz para a nossa forma de trabalho, vai ser muito bem sucedido na atração e retenção de talentos. Então como é que a gente lida com as pressões do mercado? Com calma, e com esse molde de ever beta,
Tá sempre em beta, a gente tá sempre experimentando alguma coisa nova. Não deixar que as pseudo-urgências tirem o senso de perspectiva do que de fato tem valor, do que de fato é importante. Nesse contexto, onde essas instituições não atendem mais às necessidades e às perguntas do novo século, das novas gerações, eu acho que é uma obrigação moral minha, nossa, experimentar com o futuro do trabalho, da educação, da produção, do consumo, da forma de viver e trazer isso para o mundo e criar modelos que sejam tão mais eficientes em trazer essas respostas que tornem os antigos modelos obsoletos. O horizonte de longo prazo, as espirais da carreira, o fato dela ser um processo não linear, torna isso tudo muito mais interessante. E pessoalmente acredito que a autonomia e liberdade têm muito valor para que eu esteja no meu potencial máximo. Meu propósito é ter uma vida interessante, que eu consiga integrar o que eu acho que são os meus talentos com a minha vida, promover transformação criativa de uma maneira autêntica, equilibrada e sustentável, que seja de dentro para fora e não de fora para dentro. Como gestor, é muito meu papel entender o que as pessoas estão passando, né, dentro dessa função que elas estão exercendo, como é que elas estão se sentindo, como é que elas podem enxergar os recursos que estão disponíveis na rede em volta delas, como é que elas podem acessar esses recursos. E eu trato os depoimentos delas, seja em conversas individuais, ou seja nessas conversas de grupo semanais, como indicadores dessa medida. Já fui advogado, já fui corretor de seguro e hoje estou sendo design estratégico. Minha inspiração é fazer alguma coisa que faça sentido, que eu sinta que eu estou realizando algo e que eu não estou preso dentro de um processo muito doido, né, de pequenas coisas, com interesses que não são os meus. Você começa a ressignificar o seu tempo, sabe? Mobilidade, tempo de família, tempo para suas coisas pessoais e tudo. Você já não aceita mais ficar dentro daquela caixinha de que acho que eu tenho que ser de que faça sentido isso. O que eu faça sentido, sabe? Misturar nesse caldeirão tesão, interesses, paixões genuínas, se descobrir. Eu acho que você nunca, acho que não tem um fim, né? Você tem ciclos que você vive, que aquilo faz sentido para você ou não faz. Eu estou justamente tentando empreender uma vocação minha, que é entender e solucionar problemas de uma maneira criativa e colaborativa. Assim. Nós vamos fazer isso de um jeito que conecte com as pessoas, que atenda às necessidades, desejos não atendidos, né? Tipo, que olhe para esse lado e faça uma coisa que faça sentido para os dois. Ser uma pessoa legal para trabalhar, esse é o meu propósito. Assim. Eu gosto de me envolver em projetos em que eu estou realmente botando a alma no negócio. Você não consegue hoje em dia pensar num grupo de trabalho em que relacionamento interpessoal não seja uma grande questão. Ainda mais nesse mundo que a gente está falando, né? Colaborativo, de economia criativa. Você tem que ouvir o outro, você tem que também falar. A bola é de todo mundo está junto. Isso faz você sair da zona de conforto, faz você se expor, faz você aprender. E acho que nesse sentido, esse propósito de entender e solucionar problemas de maneira colaborativa, né? Eu acho que traduz bem isso. O gestor é o cara que supostamente deve fazer a coisa certa. Manter o status quo, operando bem no dia a dia, preservar, administrar rotinas, engajando as pessoas nessa mesma direção. Por outro lado, o líder é o cara que precisa ter uma liberdade maior para olhar num horizonte mais longevo, ter uma visão de futuro e, de alguma maneira, não se pegar o status quo para ser capaz de transformar e inovar numa organização. Então é essa ambiguidade que eu acho muito interessante, que existe em todas as organizações, né? O quanto elas são geridas por pessoas que têm esse papel de gestão de curto prazo e o quanto elas têm líderes efetivos que têm uma visão mais longeva e que podem correr riscos para que a organização evolua de uma maneira mais profunda e não só preserve o que ela já conquistou. Falta espaço para reflexão, falta espaço para perspectiva. As pessoas são únicas. E cada vez mais os líderes terão que ressignificar o que pensam sobre trabalho e carreira para lidar com essa diversidade de valores, aspirações e atitudes no ambiente organizacional. Conciliar tudo isso na prática de gestão de pessoas
com os resultados que precisam ser alcançados, com certeza é um dos grandes desafios do líder. O líder precisa, acima de tudo, demonstrar interesse genuíno pelas pessoas.